Aleluia. Glória a Deus. Acho que a gente pode dar uma salva de palmas de vitória para o Senhor, não pode? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Estive compartilhando pela manhã com a igreja, no finalzinho da IBD, que algumas coisas eu acho que estão acontecendo realmente no mundo espiritual e são coisas boas, né? Da parte do Senhor. É interessante. Na verdade, não só eu, mas eu tenho visto, não todos, mas algumas pessoas sendo despertadas, né, com um desejo muito forte de compartilhar o Evangelho. É muito forte. Mas, em contrapartida, nós vemos as pessoas falarem que a igreja do Senhor nos dias de hoje, ela está uma igreja ensimesmada, né? Uma igreja que pensa em si mesma, nas suas necessidades, nos seus anseios pessoais. Interessante porque isso é verdade, né? Mas no meio de toda essa realidade que vai mudar, porque o Senhor tem promessas sobre a sua noiva, né? Então, é algo que vai mudar. Deus, Ele sempre levanta, em todas as gerações, Ele sempre levanta pessoas para despertarem o seu povo. Sempre. Graças a Deus por isso, né? E, irmãos, não existe nada melhor do que o Espírito Santo de Deus. Terceira pessoa da Trindade, ela está no nosso meio, amém? Eu acho interessante porque tem pessoas que ficam se preocupando assim: pastor, eu oro para Deus, eu oro para Jesus, eu oro para o Espírito Santo. Você nunca fez essa pergunta? Para quem nós temos que orar? Aí termina a oração em nome de Jesus, né? Mas antes você começa, Espírito de Deus, em nome de Jesus, ou você, Jesus, em seu nome. Ou você fala, Pai, em nome de Jesus. Olha, faz do jeito que você gostar mais. Porque na verdade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós estamos falando do mesmo, né? Amém? Então, se era a sua dúvida, pronto, você já vai em casa com paz no seu coração. Ai, meu Deus. Irmãos, mas é muito bom, porque hoje, domingo da Igreja Perseguida, porque nós fazemos parte desse trabalho de intercessão, né, pelas igrejas perseguidas, mas é um domingo especial, porque nos faz pensar muitas coisas. Somos abençoados porque estamos num tempo que o nosso país tem toda a liberdade de expressão, é ou não é? Temos ou não temos? Temos toda a liberdade de expressão. Você tem aí acesso a Facebook, WhatsApp, Twitter e sei lá mais o que já saiu por aí, que tem coisa nova aí, né? E na verdade, dentro disso, eu gostaria de colocar uma coisinha para nós pensarmos hoje, que nem é a palavra ainda, mas que você comece pensando o seguinte: em vários momentos da história da humanidade, quando surgem movimentos de muita liberdade, a coisa não fica boa, muitas vezes fica ruim. Porque quando nós temos liberdade, nem sempre sabemos usá-la. E aí a gente se perde, porque não temos mais uma direção rígida a seguir. Não é verdade? Está dando uma olhadinha assim na história da humanidade, né? E nós vemos muita coisa aí. Hoje se dá muita liberdade a muita coisa e nós vemos as famílias se desfacelando
por causa disso. Pais questionando, né, como é que eu vou usar o princípio de autoridade no lar, quando na verdade a maioria das famílias dizem que em criança você não pode pôr limites, né? Isso aí na verdade é uma teoria, para mim é teoria de banca de revista, né? Que não se pode colocar liberdade na criança, que você fica limitando a criatividade da criança, tem que deixar ela se expressar e aquela coisa e tal. E aí essa coisa de se expressar, ela expressa agressividade, na verdade ela expressa uma falta de contenção, né? E os pais não fazem nada porque diz que isso é criatividade. Então nós vemos um monte de coisa aí, mas nós somos igreja neste contexto hoje. E a palavra de Deus, ela nos dá liberdade dentro de um contexto, que é um contexto de Deus. Então, a liberdade tem limite. O limite que Deus coloca na vida, que ele, na verdade, ele não impõe. Para andar com Deus, existem limites, existe padrão, valores, princípios. Amém? Concordam comigo? Não é do seu jeito. Para andar com Deus, você tem que buscar qual é o referencial de Deus, porque é do jeito dele, não é do seu. Ah, mas por quê? Porque para andar com Deus, existe o princípio de autoridade. Ele é o Senhor. Né? Não somos nós que andamos na frente, é Ele que dirige, nós vamos atrás. Só que quem anda assim, anda em liberdade. A verdadeira liberdade está em andar com Deus. Coisa doida, né? Que nos ensinaram algo diferente. Andar em liberdade é não ter ninguém acima de você. E isso não é liberdade, isso é anarquia. Né? Mas, voltando ao começo do que eu estava falando, nesse contexto todo, nesse momento acho que difícil da história da igreja, o Senhor está despertando um povo para dizer não a essas distorções da palavra e dizer sim, 100% sim para o Senhor. E eu tenho ficado maravilhado com o que Deus tem feito com pessoas que estão realmente entregando a sua vida a Jesus. Maravilhado por quê? Porque hoje está ficando cada vez mais claro a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. Hoje está cada vez mais claro isso. Dentro da igreja, tem pessoas que estão na igreja. Isso não significa ser um cristão. Ainda pode ser um simpatizante do Evangelho, mas ser um cristão é se identificar com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Então, eu tenho que morrer para a minha velha vida. Se você continua do mesmo jeitão, se você continua assumindo as suas próprias escolhas e decisões, você não morreu para a velha vida. É uma realidade, né? E quando nós entendemos que Jesus venceu a morte, ao terceiro dia, ele venceu a morte, né, irmãos? Aleluia! E a palavra de Deus diz que nós temos que ficar muito tranquilos, porque se nós entendemos isso, se ele venceu a morte, nós vencemos com ele. Isso significa o quê? Eu não temo mais a morte. Aí, nós nos deparamos com as nossas limitações pessoais, emocionais, que você queira dar de nome, e aí eu não consigo compartilhar Cristo. Deus sabe que eu tenho vergonha, né? Deus sabe isso, Deus sabe tudo, irmãos. Mas ele saber não significa que ele aceita você permanecer desse jeito. Por quê? Porque tem algo que tem que te impulsionar para vencer as suas limitações. Aleluia? Tem algo
E esse é Cristo nos salvou. Ele te salvou, querido. Ele te salvou, você encontrou o tesouro. E a palavra do Senhor, que nós vamos ler daqui a pouco, diz que uma pessoa encontrou o tesouro, ele escondeu aquilo, correu, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela terra onde estava o tesouro. Por que ele vendeu tudo o que tinha? Porque ele considerou o tesouro muito mais valioso do que tudo que ele tinha. Sabe quem contou essa história? Jesus. Ele vem dizendo que o reino de Deus é assim. Que maravilha, né, irmãos? Imagina, maravilha a gente viver assim? Porque ele está dizendo que o reino de Deus é assim. Se você está inserido no reino de Deus, isso tem que começar a crescer no seu coração. Existem muitas coisas que estão sendo ensinadas que têm feito com que este princípio, que é fundamental para os cristãos, que nós estamos falando aqui, por exemplo, das igrejas perseguidas, e hoje de manhã nós vimos alguns vídeos interessantíssimos, né? Um baiano, acho, né? Um pastor da Bahia, que tem 12 anos na África, ele já virou africano mesmo, ele tem malária, né? O pessoal brinca, né? Você se torna africano quando você contrai malária, né? A malária, ela é recorrente e ela vai afetando os órgãos internos das pessoas. Então, quem adquire malária morre bem mais cedo, né? E ele estava falando ali com entusiasmo, dizendo que ele estava pagando esse preço não porque ele era obrigado a nada, mas porque Deus colocou um amor por aquele continente, e ele estava investindo a vida dele, a esposa dele e os seus filhos, todos ali. Não estamos dizendo aqui que você tem que fazer isso, ir para a África, não é isso, irmãos. Eu estou falando do que está lá dentro, a raiz de mover, o gás que move as pessoas a fazer algo desse tipo, né? Hoje, o trabalho desse pastor, ele fazia evangelismo nas aldeias, né? E hoje o trabalho desse pastor é que várias aldeias foram alcançadas por Senhor. Existem trabalhos estabelecidos nas aldeias, né? E aí vimos também um vídeo do lugar onde tem o maior índice de, eu não vou falar só de perseguição ao cristão, não é o que tem maior perseguição, mas é o índice de maior discriminação de mulheres. É algo terrível lá, que é o Irã, né? E no Irã existem várias igrejas, que são igrejas chamadas igrejas subterrâneas, são igrejas escondidas. E interessantíssimo que o pessoal faz um louvor animadíssimo, né? Ninguém canta aleluia, não, é festa mesmo dentro do templo, e as pessoas testemunhando a diferença. Pessoas saíram do islamismo, estão no cristianismo, várias pessoas, e uma até contando que as mesquitas lá naquela região, a juventude está começando a se afastar do islamismo, mas eles têm uma crença muito forte em divindade, então eles estão sentindo um vazio enorme, buscando a verdadeira divindade, e aí que o cristianismo está explodindo, alcançando muitas pessoas lá, porque aí apresentam o Deus de amor que eles não conheciam, né? Então, um lugar, uma região onde nós achávamos que, meu Deus, é impossível o cristianismo crescer aqui, está começando a ter uma explosão, o avivamento do Senhor está chegando lá, e isso é maravilhoso, irmãos. Viver essas coisas é algo maravilhoso. Amém, irmão? É maravilhoso. Preste bem atenção, eu estou tentando mostrar para você que a vida vai muito além do que você vive no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, nas coisas que você faz. A vida é muito mais do que isso, irmão. E Deus tem revelado isso na sua palavra, amém?
Ele tem revelado, epa, a nossa vida não é mais aqui, queridos. A palavra do Senhor diz que nós somos o quê? Estrangeiros. Significa o quê? Que você mudou de nação? É uma expressão, é figurado, dizendo que você, como brasileiro, você não se limita a este país, dizendo que a sua pátria é celestial. Amém? A sua pátria é celestial. Irmãos, nossos olhos têm que estar enxergando muito além dos dias de hoje. Muito além dos dias de hoje, irmãos. Nós estamos, desculpe, irmãos, falar isso, com toda sinceridade, os irmãos me conhecem, irmãos, nós estamos focados nesta terra. Você não leva nada desta terra, a tua vida não se limita, se você está alimentando conquistas nesta terra, você vai ficar com esta terra. Porque eu tenho falado para vocês, né, já faz um ano, eu tenho falado, querido, o que você faz hoje está determinando o seu amanhã. Ouça essa palavra, o que você está fazendo hoje está determinando o seu amanhã. Você investe nessa vida, nessa terra. O que você está fazendo? Você está determinando o seu amanhã. As paixões deste mundo vão tomar conta da sua mente e do seu coração. As preocupações desta vida vão te deixar ansioso e angustiado, quando a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Ele veio para trazer paz, mas nós olhamos, quantas vezes eu ouço pessoas falar assim, é uma mentira isso, não existe paz. No contexto desta vida, existe, se você começar a entrar na dimensão de vida que o Senhor trouxe para mim e para você, que é uma nova vida. É nova vida, isso significa nova perspectiva, isso também significa que existe algo que não é teu, não é humano, é sobrenatural, que está fervendo aí dentro, querendo expandir dentro de você e transcender o seu interior, passar para o exterior, as pessoas poderem ver isso, o mundo espiritual, as trevas, olhar para você e ver que você é um cidadão do céu e fugir da tua presença. Isso se chama unção. Unção não vem do homem, unção vem de Deus, mas não está sobre a vida de qualquer um. Mas está sobre a vida daquele que se esvazia, né, de si mesmo, para que o Senhor o encha, o transborde, o transforme. Estão entendendo? Mateus capítulo 13, vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. São palavras do Senhor Jesus, irmãos. Aleluia. Então é isso, irmão. Em nome de Jesus, que você, eu creio, né, que nesses dias, Deus está despertando muitas pessoas dentro do seu chamado. Dentro do seu chamado, pessoas que receberam um chamado para o ministério da palavra, pessoas que receberam um chamado porque são dons ministeriais, né? O chamado para evangelismo, pessoas em vários outros chamados, na área de ensino. Por exemplo, irmãos, África, uma reunião de pastores, uma reunião com 300 pastores na África. O pastor Steve fez essa reunião. 300 pastores na África, 100 sabiam ler. 200 não tinham leitura. Como pastorear um rebanho se você não consegue ler as Escrituras? O que está sendo ensinado lá? E desses 100, quantos realmente conseguem entender o que estão lendo? África, urgência, implantação de escolas. Urgente. Implantação de seminários teológicos.
Mas não adianta você ter seminário teológico se você não tem escola. Se não tem alfabetização, como é que você vai ter seminário? Entenderam? Não é? Então, irmãos, mas em nome de Jesus, o reino dos céus é real. O reino de Deus é real. Me convença que você acredita nisso. Que o reino de Deus é real. Que quando eu me converto a Jesus Cristo, eu sou implantado, eu sou inserido no reino de Deus. Nesse reino existe um só Senhor, e esse é Deus. Eu sou seu súdito, né? E aí, na sua infinita graça e misericórdia, ele falou, não, vem mais aqui, vem mais para perto, eu vou te colocar um anel. Você entrou aqui para ser meu súdito, mas eu vou te chamar de filho. Eu vou te adotar. Eu vou te adotar. Você vai ficar aí no palácio. Hã? Isso é bom, não é, irmãos? Que é? Isso é só uma história? Isso é só uma história, irmãos? É só para você ficar, nossa, que história bonita. É isso? Ou é uma realidade? Que já é para se manifestar na tua vida aqui na terra e transcender para toda a eternidade. Por quê? Por exemplo, a palavra de Deus diz, em Isaías no capítulo 1, uma palavra muito forte, que existe uma distorção tremenda nas pregações hoje, mas que fala o seguinte, se você obedecer, comerá do melhor desta terra. E quando se fala isso, ninguém está falando de carrão e nem de mansão. Comer do melhor dessa terra tem o sentido de você não terá privações. Podemos passar por momentos difíceis, mas não faltará na sua mesa. Porque isso combina com o que o salmista nos fala, não é isso? Através da sua palavra, da palavra do Senhor, existe uma promessa de Deus, que não haverá falta na nossa mesa. Saúde, combina também com o Salmo 91, né? Praga nenhuma chegará na nossa casa, porque você não mora em tenda mais. Você nunca morou em tenda, você mora em casa. Mas nós fazemos parte de um reino. Mas nós não mandamos nesse reino, irmãos, e o princípio da autoridade está sendo quebrado de várias formas e está entrando na mente das pessoas de uma maneira muito disfarçada no meio cristão, não é? Nós temos que ter entendimento de que este reino que está sendo dito aqui nessa palavra é real, ele existe, ele já se manifestou sobre a terra, o reino de Deus está no nosso meio. Amém, irmãos? Ele está no nosso meio e nós temos que viver o princípio do reino de Deus, não o princípio deste mundo. Agora, se você acredita, querido, ele vai revelando na sua palavra coisas maravilhosas, que é o que? Deixa o controle nas mãos do Senhor. Deixa o controle da tua vida. Entrega mais. Entrega mais. Para de justificar, justifica menos e vive mais. Para você justifica, você vai perdendo. Enquanto você justifica, você perde. Cada dia que você justifica, mais dia você está perdendo de viver o melhor de Deus nessa terra. Deus está querendo mostrar para o mundo, através da sua vida, que Ele é o Senhor de toda a terra. Através daí você não consegue, você não entra na dimensão profunda que Deus quer te levar e te conduzir e manifestar, abrir os céus, mover a glória dele sobre a tua vida. Por quê? Porque você assume o controle. Quando você assume o controle, é como um vaso que põe uma tampa. Deus não enche. Por quê? Porque você colocou a tampa. Você está dizendo, eu assumo o controle. Porque se o vaso fica cheio, é Deus controlando. Vaso cheio, Deus está controlando. Vaso vazio é porque ainda a pessoa controla. Entendem isso, irmãos? Mas aqui a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse que esse tesouro, esse que nós já temos, ele é mais valioso do que qualquer coisa desta terra. Mas nós temos que mostrar que cremos nisso com as nossas atitudes, com a nossa rendição, com a nossa obediência
ajustando a nossa vida dentro do princípio da palavra, mesmo quando a circunstância diz não. E Deus diz sim, você vai no sim. Por quê? Porque foi Deus quem falou. Eu vivo para o Senhor. Entende isso, irmãos? Do contrário, você, como muitos, né, se sentem mal. Porque a vida cristã é inexpressiva. Não tem diferença nenhuma da vida das pessoas aí fora. Só muda o vocabulário. O resto, as mesmas reclamações, os mesmos sofrimentos, as mesmas lutas, as mesmas angústias e as mesmas conquistas, quando às vezes, no mundo, tem muito mais conquista, né? Eu vou dizer para você que, no princípio deste mundo, as conquistas que pode-se ter, quando entra a corrupção, não faz parte da nossa vida. Porque melhor é um pouquinho, com paz, podendo inclinar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, do que ter muito com o espírito agitado. Não é assim? Provérbios fala. Não é, irmãos? Agora, o que acontece? Aí entra na luta, né? Porque aí alguns chegam assim, eu não entendo, fulano faz só maquinação do mal, e o homem prospera que é uma beleza, ninguém pega ele. E aí você, quando fala isso, é porque já te incomodou. Por que ele prospera e eu não? Porque você é cristão e ele não. Só que a palavra de Deus diz que os dias deles são contados sobre a terra e o seu é eterno. Quem que está ganhando mais? Percebe? Perspectiva do mundo. Irmão, olha além. Enxergue além. Porque a hora que você enxergar além, você vai mudar, os seus valores vão mudar. Aquilo que você diz que é muito importante, deixa de ter importância. E aí você começa a investir nas coisas certas. Mas nós precisamos fazer essa revisão, irmãos. Precisamos fazer isso. Porque Deus quer te encher da unção dele. Deus quer que você caminhe sobre a terra, não nesse sofrimento todo que muitos ficam expressando aí. Porque, olha, os dias maus ainda não chegaram sobre o nosso país, mas está chegando. Ouça o que eu estou te dizendo. O nosso país, ele está num declínio, ele não vai se levantar este ano e nem no ano que vem. Ele está caindo mais. Este ano ele vai cair mais. Isso significa que o desemprego vai começar a bater na porta de alguns. E aí, você desiste da fé? Vocês viram o pastor que pregou, que falou, deu testemunho dele de manhã cedo? Lá da África? Pele e osso. Você acha que, porque deve ser muito espiritual, faz muito jejum. Vocês não têm noção do que é a vida em alguns lugares da África. Lá é o maior rebanho bovino do mundo, está na África. Agora experimenta matar uma vaca lá para você ver o que acontece. Em alguns países. Você mata uma vaca, você já era. Porque a vaca em alguns lugares da África é considerada uma divindade. Então não se põe a mão em vaca, nem boi, nada. Mas eu vou mostrando para vocês, irmãos, que o Senhor, Ele está despertando. O Senhor está despertando, está mexendo, né? Está mexendo. Nós vemos muitas pessoas hoje em algumas igrejas buscando o evangelho puro, não aceitam mais essas coisas exageradas, não realistas, que não são reveladas na palavra de Deus. Esses movimentos todos, muitas pessoas estão deixando igrejas, procurando se existe realmente uma palavra sincera, verdadeira. Isso em vários lugares, irmãos, vários lugares. Sabe o que é isso? É movimento de Deus. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque o evangelho, ninguém impede o evangelho. Amém? Glória a Deus, né? Ninguém impede o evangelho. Mas eu quero terminar essa palavra
dizendo: querido, você já encontrou o tesouro. Não despreze ele. Porque quem nos orienta a isso não foi um homem qualquer, foi Jesus Cristo. Ele disse, pela parábola, que quando se achar o tesouro, faça tudo para tê-lo e mantê-lo. Estão entendendo? Se precisar abrir mão de tudo, abra, mas não desista, porque você já achou o verdadeiro tesouro, a riqueza da sua vida. Amém? E eu queria orar agora. Querido, eu gostaria que você levantasse a sua mão onde você está. Vamos terminar. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Senhor, nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas limitações, mas quando nós olhamos para o Senhor, tudo isso começa a cair, Senhor. Tudo isso começa a cair porque o Senhor é muito mais do que um nome. O Senhor é um Deus manifesto na nossa vida. E sobre todo aquele que já confessa o teu nome, existe autoridade e existe unção do Senhor sobre a nossa vida. Meu Deus, que cada um possa deixar isto fluir, Senhor, em sua vida. Liberar essa unção que já existe, para que ela possa, Senhor, ser liberada e venha o novo do Senhor sobre cada um. Que isso seja uma realidade sobre a tua igreja, em nome de Jesus. E que esta unção, Senhor, derramada sobre nós nessa noite, seja sobre cada um e sobre a sua família. Quando você entrar na sua casa, meu irmão, libera ela na sua casa. Chega na sua casa: Senhor, eu libero a unção do Senhor sobre o meu lar, em nome de Jesus.